Então comece a ler a palavra do Senhor. Comece a buscar esse momento de comunhão com Deus através das Santas Escrituras. Para que alguém na evangelização, você cite a Bíblia, alguém vai dizer assim, mas eu conheço a palavra. Fale da palavra do Senhor. Pregue, me cite alguma coisa que está escrito. E você tem que falar a palavra de Deus. Amém? Então, o que foi, irmãos, que Paulo fez aqui na sinagoga? O que foi, irmãos, que Paulo fez aqui na sinagoga? Ele contou uma história. Ele fez o quê? Ele pregou e falou da palavra. É porque muitas vezes, irmãos, o pregador, quando eu falo aqui o pregador, irmão, aquele que leva a palavra, ele acha que ele é suficiente. Ele acha muitas vezes que a sua beleza, a sua aparência, a sua fala em si, ela é tão poderosa que ele vai contar uma história e alguém vai se converter. E não é isso. Quando Jesus ele disse o seguinte, ide por todo mundo, pregai o que, irmão? Evangelizar, irmãos. O evangelho é falar sobre o reino. Você vai contar o seu testemunho? Claro que sim, irmãos. Você vai dar testemunho durante isso, porque Deus ele opera algumas obras na nossa vida, não é isso, irmão? É isso. Porque se eu estou aqui nessa manhã é porque Deus ele operou uma obra grandiosa na minha vida. Então eu posso dar testemunho. Oxalá, irmãos, que Deus ele abrisse aqui um painel. Quem seria o Marcos hoje, sem Cristo, para o que ele é agora? Talvez eu não estaria nem aqui. Talvez nesse momento, irmãos, eu estaria, quem sabe, embriagado, ou de ressaca em casa. Quem sabe se estivesse em casa, ou estivesse na prisão. Mas Deus, ele me alcançou, irmão. E foi pelo poder da palavra. Interessante, irmãos, que quando eu comecei a me interessar, a ouvir, a me inclinar ao Evangelho, irmão, era ouvindo os irmãos cantando o hino da harpa cristã. O hino foi na cruz, irmãos. E quando Jesus me alcançou, e o Espírito Santo me convenceu e me regenerou, irmãos. Sabe o que eu fui fazer, irmãos? Eu ia para o culto. Sabe o que era o meu desejo? De ter a oportunidade de cantar o número 15 da harpa cristã. Foi na cruz, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oi, irmãos. Aquilo começou a me quebrantar, irmão, na minha pré-adolescência. Porque o dia foi na cruz e eu já tinha visto alguma literatura, alguma imagem de Jesus na cruz, irmãos. Mas eu não sabia que ele estava ali por minha causa. Eu não sabia que Jesus foi crucificado para que eu tivesse o gozo da salvação. Para que eu tivesse a oportunidade de ser um salvo. Irmão, isso começou a mexer no meu coração. Porque eu dizia, não, foi na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Eu disse, não, foi ele que levou. Então tinha palavra, não tinha contexto. É por isso que na obra da evangelização, irmão, quando os irmãos estiverem em uma concentração e escalar alguém para o louvor, irmãos, vamos ter cuidado com alguns louvores. Você está evangelizando e alguns louvores falam que você vai sentar na mesa com seus inimigos, ele vai ver não sei o que para lá, irmão. Pelo amor de Deus. Tem louvores que tocam a alma, que falam de salvação, que falam dos céus, que falam de perdão, que falam do novo homem, da nova mulher. Tem louvores que falam daquela menina na casa, pregando e dando testemunho para o seu Senhor. Tem louvores que falam sobre os heróis da fé. Não são louvores que vêm falar sobre o ego, que vêm massagear muitas vezes aquilo que queremos. Queremos louvores que venham a alimentar os nossos sonhos pessoais.
Isso é bom. Guarde para sua estrutura particular. Não o condeno de você ouvir os seus louvores, mas na hora que estamos evangelizando e pregando, que o louvor, que a palavra seja cristocêntrica. Que não venhamos perder o objetivo. Que não venhamos a sair do objetivo principal, que é falar de Cristo, que é falar do reino, que é falar dos céus. É falar que Deus ele tem uma nova oportunidade para o homem caído. Que Deus ele tira o homem do impuro, o homem do lamaçal do pecado, da escuridão, e traz ele para o caminho de luz, irmãos. Mas é mais fácil nós chamarmos alguém e dizer, ei, vem cá. Olha, estou orando, sabe por quê? Todas as portas vão ser abertas na tua vida. Eita, irmãos, abre. Porque a porta ela é aberta na vida daqueles que creem e do que não creem, não é assim? O sol, ele nasce sobre o justo e o injusto. E muitas vezes você está pregando só sobre o sol, sobre as oportunidades, sobre as coisas, mas não sobre a vida. Está pesado, irmão? Está não, né? É o Evangelho, irmãos. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu parei na onde, irmãos? Me ajudem. No 24? 34, irmãos. E o 35 diz o seguinte: por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Digam comigo, repitam, por favor. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Digam comigo, conhecimento. Digam comigo mais, conhecimento. Aí eu vou entrar agora em um assunto um pouquinho. Me permita, presbítero Antônio, não estou doutrinando, mas faz parte do contexto. Conhecimento, irmãos. Sabe por quê? Eu vou ser repetitivo, você pode dizer, Marcos, você já falou sobre isso. Nós estamos ainda no meio de uma geração, e essa geração atual, eu falei aqui que ela busca muito sentir, não é isso? Aí eu pulo, eu choro, eu me derramo, eu abraço, irmão, no meio do culto, mas quando é conhecer o Cristo, conhecer a palavra do Senhor, eu não tenho conhecimento. A Bíblia diz que sem santificação o homem jamais verá o... Se eu me abraçar com o presbítero Antônio em um culto, eu vou me emocionar, eu vou me alegrar com ele, eu vou sentir algo, irmão, extraordinário. Mas eu só vou saber o que é santificação se eu conhecer a palavra de Deus. Eu só vou conhecer como proceder como cristão se eu conhecer a palavra de Deus. Porque eu vou pular, como eu já disse, eu vou marchar, mas muitas vezes eu vou sair daqui e eu vou tratar minha esposa como um marido não bíblico. Eu vou ser um filho não bíblico. Eu vou ser uma ovelha não bíblica. É a ovelha que vai pular, vai marchar, vai pegar a cadeira, vai colocar na cabeça, vai rodar o culto todinho. Mas quando o dirigente chamar, ela vai dizer, eu não... Esse negócio de homem, não, irmãos. Por isso você tem que conhecer a palavra. Que vos anuncia a remissão de pecado. Digam comigo, pecado. Os irmãos me permitem fazer uma pergunta, irmãos. Eu vou tomar um pouco de água, porque essas cordas vocais são sensíveis, irmãos.
Paulo anunciava o que, irmão? Remissão, diga comigo, remissão de pecados. Os irmãos têm frequentado o culto, têm frequentado alguns movimentos, alguns congressos. Existe uma falta, irmão. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas existe uma falta, muitas vezes, de nós não anunciarmos a remissão de pecados. De falarmos do pecado. Porque o que separa o homem de Deus? O que impede de alguém crescer no reino dos céus? O que impede de um homem ser sensível à voz do Espírito Santo? O que impede de um jovem ele ser mais cheio, de ter um coração quente, inflamado, por servir no reino dos céus? Irmão, o que impede de ter obreiros sólidos, obreiros maduros na casa do Senhor? É pecado, irmãos. A gente muitas vezes quer passar um panozinho, mas é o pecado. Porque muitas vezes nós entendemos que o pecado é só o adultério. Que alguém matou. Mas sabe por que entendemos isso, irmãos, e começamos a tornar normalidade outros pecados? É porque nós não conhecemos a palavra. É uma geração que está analfabeta, irmãos. Irmão Marcos, você tocou num assunto muito delicado. Irmão, eu não estou falando dos irmãos que não tiveram, irmãos, a oportunidade de ser alfabetizado. Eu estou falando de uma geração que lê de tudo, só não lê a palavra. Uma geração que passa 5 horas vendo telas, mas não passa 10 minutos lendo a palavra do Senhor. Tá duro, irmão? Os irmãos querem que eu pare um pouquinho, amoleça um pouquinho. Não vou não, irmão, porque já tem muito pregador fazendo isso. Não é isso? Então, essa abordagem foi de Paulo na sinagoga. Versículo 39, por meio dele, todo o que crê é justificado. Por meio de quem, irmão? Dele quem? Todos são... Existe salvação, irmão, sem ser por meio de Cristo? Existe salvação por meio de Cristo? Existe. Existe salvação sem ser por Cristo? Irmão, eu vou falar uma coisa, e eu peço para o irmão Tiago que, se possível, dê um corte, né, irmão? Ou não. E se alguém dizer que é por meio de Maria? Não, pode deixar. Se alguém dizer que a salvação é por meio de Maria, vocês vão falar o quê? E ela vai estar com a Bíblia na mão, irmãos. Não, mas por meio de Maria. Estou falando daqueles que andam com a Bíblia só no leem e nem vivem. Leiam aí, por favor. Me ajude, Pedro Antônio, se eu não achar. Se eu não achar, eu uso outros recursos. Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 47. Não está no material, não, irmãos. Os irmãos podem depois riscar alguma coisa. Eu acho que é isso. Leiam aí Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47. Então disse Maria, disse o quê? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se alegra em Deus o seu... Maria estava dizendo que não há outro meio de salvação. Maria salva? Está na Bíblia. Quem foi que falou? Maria, não é os crentes. Porque vocês vão ser abordados de vocês crentes, irmãos, e dê um bom testemunho. Sabe por quê? Alguém vai dizer assim, fale de Maria. Irmão, tem um candidato aqui para falar de Maria? Fala um pouco sobre ela. Alguém quer falar? Irmão, aí aperta, né, quando alguém diz, irmão, vai pedir para falar. Não tente ser o certo ou o errado. A gente está em nenhum estudo, não é isso? Se alguém fosse falar de Maria, o que vocês iriam falar de Maria? Por quê, irmão? Deixa eu dizer o seguinte. Eu vi alguém falar de Maria e não usou palavras pejorativas, que eu digo, irmão, você está enganado. Você está fora todo de contexto. Ele queria ser um religioso, defender uma fé,
sem conhecer a palavra. Não tem aquela pessoa que ouve e ouve alguém falar e quer falar qualquer coisa, não. Eu digo, respeite Maria. Não é isso, tem que respeitar. Por quê, irmão? Maria foi um testemunho de jovem, irmão. Crente. Que ouviu um chamado e se inclinou, irmãos. Jovem crente, depois se tornou uma mulher. Com um grande testemunho. Ela acompanhava os seus filhos. Uma criação exemplar, irmãos. Mas Maria não consegue salvar ninguém. Porque ela mesmo fala, repita novamente, irmã, por favor. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria declarou que o espírito dela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Maria estava dizendo, eu preciso de salvação. Então, se Maria precisava de salvação, e você hoje? Será que não precisa? Se Maria estava dizendo que o meio de salvação era Deus, por que você hoje não quer Deus? Ô irmão, você está pregando agora a Bíblia. E alguém vai dizer o que agora, irmão? Foi a gente que escreveu? Foi os crentes protestantes que escreveram essa parte? Não, irmãos. É a mesma Bíblia, é a mesma passagem. Se pegar uma Bíblia católica, lá tem Lucas, tem essa passagem também. Só que nós temos que estar preparados. Temos que ter conhecimento da palavra do Senhor. Nossa geração tem que ser uma geração que se forme na palavra de Deus, que gaste tempo buscando ao Senhor. Que sejam defensores da palavra, sejam apologetas. Sejam cheios do Espírito Santo, irmão. Busquem um batismo, busquem os dons. Mas tenham conhecimento também, se alguém falar alguma coisa sobre a vossa fé, para que possam defendê-la. Não contando historinhas, não contando fábulas, mas a palavra de Deus. Era só para ser um estudo, né, irmão? Mas eu já disse, pregador pentecostal, ele vai fugindo, depois vai pregando. Mas é assim mesmo, né, irmão? Alguém disse que nós pentecostais, nós pregamos enquanto ensinamos. E é assim mesmo, porque até agora eu não consegui deixar de fazer esse negócio. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam a abordagem na sinagoga? 10:10. Nós temos que terminar hoje, né, irmão? Glória a Jesus. Os irmãos entenderam qual foi a abordagem? Como foi a abordagem, irmãos? Fale um pouco aí. Como foi essa abordagem? Ele usou a Bíblia. A mensagem foi cristocêntrica. Ele usou o contexto cultural, porque era uma sinagoga. Na sinagoga as pessoas defendiam o quê? Defendiam o quê, irmão? Ele tinha o Novo Testamento na sinagoga? Tinha não. Aqui não tinha testamento não, viu? Lá, ó, deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos, porque a gente está dentro de um contexto, né? Lá eles não estavam com a Bíblia, com o Novo Testamento na mão, não, viu? Tinha a Torá, não é isso? E os profetas. Não é isso? O Antigo Testamento. Amém, irmãos? Entenderam? Então, Paulo usou desse contexto e pregou a palavra. Aí vamos lá, irmão, para finalizar. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Então, Paulo, ele já ali atinge o que, irmãos? Ele estava a incredulidade daquele povo. Eles cuidado para que não aconteça, porque já estava escrito. Amém? Já dá para evangelizar, irmãos? Dá para evangelizar na escola com essa palavra? Dá para evangelizar alguém no meio do caminho, no ônibus? Dá para evangelizar o professor agora? Aí já é mais 200, né? Com medo de que ele lhe deu um 6, eu lhe reprova. Não é reprova não, irmão. Reprova não. Pregue a tempo e fora de tempo. Mas sejais sábios.
Onde foi que Paulo pregou, irmão? Aqui foi na Sina. Isso. Vamos lá para outro contexto, irmãos. Vamos para Atos, capítulo 17, verso 22 a 31, irmãos. Por favor, procurem. Colocaram uma anotação de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao versículo 47 também, que dá uma base. Notaram, né? Amém, irmãos? Só essa passagem dá para os irmãos evangelizar o ano todinho, viu? Atos, capítulo 17, verso 22 ao verso 31. Nós iremos entrar, irmão, em outro contexto. Iremos sair agora da sinagoga. E agora a gente vai para onde, irmãos? Iremos para onde, irmãos? Do Areópago, irmãos. Ficava onde, irmão, o Areópagos? Digam, em Atenas. Acharam Atos, capítulo 17, verso 22 ao 31? Amém? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Bem que não está longe de cada um digam, de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Como alguns do que, irmão? Dos vossos? Paulo estava citando o que, irmão? Os poetas dele. Você está entendendo? Paulo, quando ele estava na sinagoga, ele citou o que, irmãos? A Torá, o Antigo Testamento, os profetas. Não foi isso que Paulo citou? Mas agora, aqui no Areópago, em Atenas, ele estava citando o quê? Os poetas, irmãos. Aí você diz, irmão Martins, então, Paulo ele ficou menos crente? Não, irmão. Era um contexto. Era o lugar que ele estava. Ele precisava, irmão, dessa abordagem. Ele sabia que quando ele citasse os poetas, ele está dizendo, não, então está citando os meus poetas, então a gente vai parar para ouvir. Só que Paulo, irmão, pegou uma parte, irmão, que dava para ter congruência com a palavra de Deus. É ter sabedoria na evangelização. Digam comigo, sabedoria na evangelização. Porque alguém pensa, irmãos, que não precisa ter sabedoria. Ai, irmãos, eu sou mandado de Deus, sou representante dos céus, então aqui eu vou abrir a minha boca, eu vou falar a palavra, então doa quem doer. E não poque pelas costas quem não gostar. Não, não é assim. Foi assim que Paulo pregou? Paulo chegou lá no Areópago e disse, ei, camboio de idólatras. Foi assim que Paulo fez, irmão? Foi não, né, irmão?
Vocês estão tudo condenados. Se tiver desse jeito, com esses seus altares, ó, tenho andado na praça, nas vossas cidades, só vejo imagem. Vocês vão ficar tudo condenados. Foi assim que Paulo fez, irmãos? Paulo utilizou, irmãos, de uma imagem que tinha lá, que não tinha nome nenhum. É por ali que eu vou entrar com o Evangelho. Irmão, não estou ensinando o método do diácono Marcos, não, viu? Eu não estou usando a metodologia do diácono Marcos, não. A metodologia é bíblica. Por isso que eu estou pedindo para a igreja abrir. Nós discorremos a palavra do Senhor. Porque é uma abordagem de quem? De Paulo. Se fosse o diácono Marcos, tudo bem, irmão. Não rasgavam isso aí, jogavam fora. Mas foi Paulo, irmão. Está na palavra do Senhor. Foi Paulo que pregou dessa forma. E você pensa que o lugar era fácil? Vocês já pararam quando você é bem assim, irmão, ali naquela casa eu não vou não. Por quê? É católica dos pés roxos. E não estou dizendo isso, irmão, não é de ouvir falar, não. Porque quando a gente começou na evangelização, a gente escutava os adolescentes do departamento. Aí alguém dizia, já fechou na minha porta 3 vezes. Aí, então, por lá a gente nem passa mais. Olha a mentalidade, entendeu? Por lá a gente nem passa mais.